Olá, meus amigos. Hoje eu quero trazer para vocês aqui uma atualização então desse início de semana. Acredito eu que devo fazer esses vídeos constantemente para tentar trazer algumas informações importantes para você aqui do meu canal. Vamos basicamente trazer então um resumo do que aconteceu de importante que pode impactar a sua vida de alguma forma. Nós então, além de sermos cristãos, precisamos estar bem informados com tudo aquilo que está acontecendo ao redor então do nosso Brasil. É muito importante que você então se mantenha informado, principalmente com os temas que podem então influenciar diretamente a sua vida e a vida daqueles que estão então ao seu redor. Pois acredito eu que você, deve se importar com o futuro de nossa nação e também com a sua família, pois eu acho muito importante que você acompanhe notícias filtradas, notícias então importantes, como essa que eu vou trazer aqui para você, para que você não seja então enganado. Hoje nós temos tantos fake news, tantas informações falsas e tantas pessoas que estão preocupadas aqui em apenas ganhar o seu like e a sua curtida então no vídeo. Então aqui vocês que são consumidores dos conteúdos aqui do meu canal, você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu acredito que vai ser muito importante para você. E eu te peço, se você entender ser relevante, compartilhe com outras pessoas, me ajude a chegar então em outros lugares através então desse vídeo, porque informações ruins têm chego todos os momentos na vida de diversas pessoas. E se você me ajudar a levar o conteúdo bom, vai me ajudar bastante e também a elas, tá? Também é muito importante que você se inscreva aqui no meu canal, se você ainda não se inscreveu. Ative então as notificações, o sininho na palavra todas. Desta forma você vai receber todas as notificações, tanto de vídeos assim, quanto das orações que eu faço 6 da manhã e 17h45 também. Porque a minha intenção é fazer com que esse canal cresça cada vez mais e alcance então o maior número de pessoas possíveis. Porque precisamos muito mudar as coisas nesse país e só mudamos então as coisas através de uma mudança de cultura, uma mudança então de mindset, de pensamentos, de ações. Então, que você possa me ajudar então a alcançar outras pessoas. Também não se esqueça de curtir então esse vídeo, dessa forma você vai estar impulsionando ele para outros lugares e deixar então seu comentário aqui abaixo, porque dessa maneira eu vou entender e vou então produzir mais vídeos e mais conteúdos importantes para vocês, tá bom? Bom, vamos lá então para o nosso primeiro assunto deste dia. Lula discursará sobre o respeito à democracia e ao cuidado do povo em diplomação. Vai acontecer isso, tá bom? E você precisa ficar atento sobre esse fato. A diplomação em que ocorrerá então o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai então ser o primeiro a discursar. De acordo com seus auxiliares, apoiadores, será uma fala a todos os brasileiros. A gente lembra bem dessa margem apertada que acabou então dando a vitória para o Lula nessa dura disputa com o presidente atual, Jair Bolsonaro. Você viu que foi bem acirrado e tantas conversas então surgem em relação às apurações, não é verdade? A ideia é que esse discurso, não somente para os seus eleitores e aqueles que são anti-bolsonaristas, mas também para toda a população. Estamos então falando de aproximadamente 200 milhões de brasileiros, que também servirá então como um cartaz para a defesa da democracia. Conversando então com alguns desses auxiliares, dizem que Lula fará então questão de falar do respeito à democracia e também do cuidado com todo o nosso Brasil e com o povo dessa nação. E aí, o que você me fala sobre essa situação, sobre o cuidado dele para com o povo? Vai ser um momento emocionante, tanto para os que estão aliados, quanto para o próprio Lula. Por quê? Porque ele vai estar então voltando, na verdade, ele está voltando então à presidência da República. E vale bem destacar, eu acredito que você se lembra de todos os acontecidos anteriores, porque ele tem sido o principal alvo da Operação Lava Jato, condenado então em diversas instâncias já.
ido para a cadeia por mais de 500 dias, acompanhando então ali à distância o processo de impeachment da Dilma Rousseff. Então nós não estamos falando de algo normal, nós estamos falando de algo bastante delicado e há um processo espiritual muito forte nesse caminho. Você vê, consegue perceber essa situação ou você não consegue entender tudo aquilo que está então e os rumores que estão então surgindo ao redor? A apuração de hoje tem cerca de 280 convidados já confirmados. Esse número vai mudando porque existem aqueles que confirmam e outros não, deixam para a última hora e ali então vai acontecer então essa diplomação e assim também toda a pronúncia deles sobre essa situação. Ali no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, a gente já sabe da presença de parlamentares, em geral ministros da Suprema Corte e também ex-presidente da República como José Sarney, que confirmou então a presença, e também a Dilma Rousseff, que ela já está até mesmo em Brasília para esse momento, porque os seus interlocutores estão afirmando que ela já se encontra já então na capital do Brasil. Você olha então para tudo isso que está acontecendo e pondere então as coisas, né? Ela foi uma das primeiras pessoas convidadas e também a confirmar a sua presença nesse evento. Por quê? Porque o retorno do PT para o comando do país levará então uma grande parte da América sobre o governo então da esquerda. E aí eu te pergunto, isso pode ser bom ou pode ser ruim? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. A segunda matéria que eu trago para vocês nesse momento é que o TSE julga na próxima semana se Moro pode ou não ser realmente o senador. Muitos rumores, muitas situações aconteceram ali e o Tribunal Superior Eleitoral que vai julgar essa semana se Sérgio Moro poderá ser o senador. Mas vamos ver então na próxima quinta-feira, porque os ministros vão analisar o recurso da federação, formada então pelo PT, PSDB e PV, contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que decidiu manter o registro de Moro. Então, eles estão querendo derrubar o Moro de todo caso, de toda forma, porque a aceleração que eles alegam então que o juiz se filiou à União Brasil do Paraná no prazo legal de 6 meses antes das eleições. E ele estava feriado até março, tinha o feriado então até março. E podemos então ver que no final do mês, ali houve toda essa mudança, que eles então estão usando tudo isso para tentar parar Sérgio Moro para entrar então como senador ali pelo estado de Paraná. Mas na transferência então do domicílio eleitoral foi negada por falta de vínculo com São Paulo. Aí em junho, Moro então formalizou um vínculo com a União Brasil do Paraná e a defesa de Moro argumenta que desde 2011, em algum momento ele deixou de estar então, em nenhum momento ele deixou de estar domiciliado eleitoralmente em Curitiba. E por isso então é irrelevante para a filiação, para a diária do TSE foi escolhido para essa situação. Então, o Paraná também apontou diversas inconsistências na prestação de contas da candidatura de Moro, como o descumprimento, então, de prazos e de recebimentos, então, de recursos de origem, então, não identificada e não, então, informada. Isso é muito sério. Ele pode, então, perder a sua posição e isso seria um grande problema para o nosso Brasil também, viu? Então, fique atento sobre os próximos momentos aí, que se o Moro não entrar, é mais um ponto negativo que nós temos aí pela frente. E o terceiro e último, após negar então negar bolsonarismo raiz, Tarcísio então declara eterna gratidão ao presidente. Você viu, o que o Tarcísio falou aí por aí esses dias, Tarcísio Gomes de Freitas era um funcionário do DENIT, emprestado então ao governo da Dilma. Depois então Bolsonaro assume a presidência da República
E ao convidá-lo então para ser o ministro da infraestrutura, ele foi o ministro mais bem avaliado. E o presidente Bolsonaro sempre fez questão de exaltar o trabalho dele, porque conseguiu então fazer muito com pouco dinheiro. Fez então concessões, privatizações consideradas e muito bem sucedidas. E ele passou então a imagem de um sujeito sério, técnico, e que não se envolvia então em disputas políticas. Você deve ter acompanhado um pouco sobre isso. Mas, de seguinte bom, esse tem um futuro e vou escolher para escutar algumas eleições, né? Disputar então algumas eleições pelo país. E foi cogitado a possibilidade dele ser então candidato ao Senado por Goiás. Foi então cogitado para ele sair lá para o Goiás. Mas então Bolsonaro diz assim, não, você vai sair então como governador de São Paulo e nós vamos então trabalhar forte para que você então possa realmente ser eleito em São Paulo. Sem nenhum vínculo com São Paulo, sem nunca ter morado então na capital, ele então vem e passa um tempo então em Campinas, na Escola do Exército, e aqui, mas nunca foi então residente, nunca teve então uma residência fixa aqui em São Paulo. E aí então ele sai e você já sabe já da história, né? Ele então ele vence então o Haddad, né? Primeiro vai para o segundo turno, tirando então ali a posição também do PSDB da jogada, vai então para o segundo turno com o Haddad e ali então vence de uma forma esmagadora. Bom, diante desse fato, você ouviu vários rumores e ele então falando sobre essas questões, informando que ele não era então um bolsonarista raiz, mas isso então pegou bastante mal então para ele, né? Então, diante desse fato ele acaba então se retratando e ele faz então uma postagem no Twitter então de ontem, dizendo que, eu vou até colocar aqui para você a imagem para que você possa acompanhar então, dizendo que ele é eternamente grato pelo fato então de Bolsonaro ter apoiado ele de uma forma tão forte, de um vínculo tão junto com este homem que há pouco conhecia o Estado, mas pela sua competência, hoje foi então eleito e agora então adentra ao governo do Estado de São Paulo de uma forma muito forte. Acreditamos nós que ele fará então um bom trabalho. Então, esclarecendo aí só esses fatos, Tarcísio então sempre está ali posicionado diante desse caminho e diante dessa situação. Queridos, eu espero então que esse conteúdo trouxe para você algum tipo de informação preciosa para que você então possa ficar então sempre atento. E nós como cristãos, nós precisamos orar pela nossa nação, pedir então a Deus a bênção e estar então firmado a nossa estaca no Senhor, porque a vitória e a direção vem dele. Sejamos atentos então aqui nessa terra, porém com os nossos olhos então fixos, firmes e diretos então no céu. Tá certo? Quero te agradecer por você ter ficado comigo até aqui. Se você considerou esse conteúdo importante, ainda não deixou o like para mim, por favor, deixa aí que você vai estar me ajudando bastante e nos comentários faça aí algum tipo de comentário para que eu possa saber que você estava comigo até o final. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e juntos vamos para frente no nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família de uma forma muito, muito especial. Shalom.